Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Eu espero que você não seja, sinceramente de coração, eu espero que você não seja uma das pessoas que ficou chocado pelas letras da música da Anitta. Você mistura lixo com uma lata de lixo, o que é que você vai querer que tenha nisso? Germes, bactérias, porcaria é o que vai ter quando você coloca lixo dentro do vaso de lixo. E a Anitta sempre foi esse tipo de artista, né? Ela vive de causar. É diferente de outras estrelas, como Shakira, por exemplo, que até às vezes é acusada de ser sensual demais. Você pega a letra das músicas e é música. Você pega a de Anitta, é depravação. Então a Globo convida ela, né? E muita gente reclamava de Roberto Carlos. Tenho certeza que esses que reclamavam e faziam piadinha, dizendo que o cara estava congelado, sentiam saudades, né? Pelo menos Roberto Carlos sabia respeitar. E a Globo mostra, né, a sua verdadeira face colocando a Anitta. Depois cortaram, né, o microfone dela ali, porque viram que estava pesado demais. E ficaram com medo de processo, né, de chocar, porque tem que fazer as coisas de maneira mais leve, né, suave, para o povo ir absorvendo. E a Anitta deu uma exagerada, né, como sempre. Mas, sinceramente, que eles sejam assim, isso não me choca de jeito nenhum. O que me choca é pessoas dizerem que, olha, eu sou de família, eu sou conservador, eu sou cristão, mas eu não misturo as bolas. Pessoas que são mortas na fé, mas se dizem cristãs, porque o cristianismo se trata da prática da doutrina na sua vida, no nosso dia a dia. Se você não faz isso, a sua fé é morta. E não é eu que digo, é as próprias escrituras. Então, para você ter noção de o quanto nós somos influenciados por essas programações, que muitas vezes, para fazer sucesso, as pessoas que estão produzindo aquilo ali, tanto as que estão atuando como as que estão produzindo, muitas vezes fazem impacto. Eu tenho dito para vocês que é preciso conhecer o passado para entender o presente e ter uma noção do futuro. Aqui nesse vídeo eu vou trazer uma velha atriz, né, a Marta, que ela participou de uma novela, várias novelas na verdade, ela era a estrela da Globo. Não é do meu tempo, provavelmente não é da maioria do tempo de vocês, mas antes, né, talvez no tempo do seu avô, né, da sua avó, ela deve conhecer essa atriz Marta, era a estrela da Rede Globo, né? Uma das âncoras da Rede Globo. E ela, agora convertida, ela falou que rolava esse impacto ali dentro, que tinha os favorecimentos, né, de intimidades com diretores. Eu vou colocar ela falando para você ver, porque é preciso conhecer o passado para entender o presente. Veja só ela falando. Recebamos Marta Anders. Boa noite a todos. Meu nome é Sônia Marta Anders. Me chamam de Marta Anders. Meu nome artístico e de modelo era Marta Anderson. As pessoas que têm aqui a minha idade deverão se lembrar de mim na TV Globo, nos anos 70, fazendo a novela O Bem Amado, de Dias Gomes. Também poderão lembrar em várias aberturas de novela, Miss no ano de 1963, capas de revistas, carnavais. Segundo a imprensa, era uma das mulheres mais lindas do mundo. Quando eu fui artista nos anos 70, a promiscuidade ali atrás dos bastidores da Globo era uma coisa horrível. Primeiro, para eu ser artista, eu tive que casar com um dos diretores, porque eu tinha que escolher. Ou virava lésbica, ou drogada e traficante, ou aprendia todas as imoralidades possíveis, tinha que me tornar uma pessoa depravada, e assim eram os bastidores. Só tinha a TV Globo comandando esse país. Vocês devem lembrar daquele tempo que ela saía do ar dizendo: vocês amigos da aldeia global, boa noite. Quer dizer, aldeia, nós éramos uma aldeia comandada pela cabeça deles, e vocês sabem quem são eles? Ninguém sabe, nem lá dentro ninguém sabia. Era um pisando no outro, um destruindo o outro. E eu fui porque eu caí na armadilha da cobiça e da vaidade. Eu queria ser artista. Para quê? Para ser aceita, para ser admirada, para ser idolatrada. Eu fiquei uma moça muito bonita, Missy, todo mundo, ó, tem que ser artista, tem que ser artista. E fui. Casei com o diretor da Globo, pedi ajuda aos guias espirituais, fiz todo tipo de trabalho, despacho que vocês podem imaginar, e participei de todo tipo de sessão de linha branca, promessa para santo. Cheguei lá na TV Globo, fui logo lançada, imediatamente já estava pisando no palco, estrelando.
E foi uma emoção muito grande no primeiro capítulo da primeira novela que eu trabalhei, que a primeira cena eu tinha que beijar o galã mais bonito do Brasil na ocasião, que era o Jardel Filho. Ele morreu. Provavelmente foi um dos primeiros atores que morreu de AIDS no Brasil. Foi o Jardel Filho, olhos azuis, louro, alto, bonito. Quando eu vi o Jardel Filho, como toda moça, eu fiquei emocionado. O estúdio, as câmeras de televisão com aquele olho vermelho em cima de mim, só que não eram pequenas assim, eram imensas. Pareciam macacos de aço em cima de você, com aquele olho, e você sabia que aí o Brasil inteiro estaria te olhando. Eu falei, minha família vai me amar, vai me adorar por causa disso. Eu vou ser a filha de mais prestígio da minha casa. O meu pobre bairro onde eu nasci, de Paú, bairro humilde de ferroviário, porque meu pai começou como um ferroviário, eles vão se orgulhar de mim, vai ter meu retrato em tudo que é casa. Realmente aconteceu isso. E aí eu entrei no estúdio, já tinha uma cama, e eu sou uma moça de interior, eu sou uma moça de bairro simples. Eu fiquei morrendo de vergonha quando eu vi o ator ali. Uma cama, um lençol, e eu tinha que ser a namorada dele. Vocês sabem perfeitamente que os namoros do mundo secular nem são namoros mais hoje em dia, né? E aí tinha que abraçar e beijar o ator. E eu não queria de jeito nenhum. Foi uma dificuldade, ficamos horas para filmar. Eu parava a filmar, chamava o diretor. O nome dele era Regis Cardoso. Ele é diretor da Globo até hoje. Eu dizia, seu Regis Cardoso, pelo amor de Deus, eu vou ter que beijar o ator, mas ele não é nada meu. Ele dizia, mas Marta Anderson, você não é uma artista? Você não quer uma carreira de atriz? E fiquei ali, participando das sessões espíritas dos artistas. Só nunca cheguei a fazer um pacto, mas tem muito pacto. Eu até queria fazer, porque eu não conseguia. Eu não conseguia. Sempre no dia que eu ia fazer o pacto na sessão espírita dos atores da Globo, acontecia um imprevisto e eu não conseguia chegar naquela sessão. Depois, mais tarde, eu descobri que Deus estava impedindo. Mas eu não sabia. Não, eu achava que era alguma coisa maligna que não queria. E continuando nas sessões espíritas, vendo capas de revista para tudo que é lado com minha foto, me separei do diretor da Globo, fui viver com um empresário. E já tinha feito vários filmes. Fui convidada para a estreia de um deles. Estou deitada no chão do apartamento, descansando, quando eu de repente sinto uma coisa espetando o meu rosto, ou rebentando dentro do meu rosto. Quando eu olho no espelho, era uma pequena bolha. Botei um paetê em cima da bolha, fui para a festa. Depois botei outro paetê de carnaval em cima, e mais outro, e a bolha foi crescendo, até que de repente, alguns dias depois, uma junta médica na minha frente me dizia aquilo que eu pensei jamais ouvir na minha vida. Eu estava com câncer linfático, começando na face. O caroço foi crescendo. Eu saí dali e nunca soube como eu cheguei em casa. Eu só queria uma coisa, abraçar meu filho. Caí de joelhos na porta, ele que veio me atender. E naquela hora eu desejei muito nunca ter existido. Todo dia de manhã, quando eu acordava, naquele desespero de saber, estou morrendo de câncer, que eu botava a mão no calombo, ele estava maior. E outro caroço apareceu embaixo, e outro do lado, e outro na mama esquerda, e outro nas costas, e outro por dentro do corpo, e outro na garganta. E eu comecei a inchar. Os calombos do rosto foram crescendo até romper a pele e começou a escorrer pelo meu pescoço pedaços do meu rosto, misturado com pus e linfa. E eu sofrendo tudo isso. Acabou meu dinheiro. Eu comecei a roubar remédios. Os médicos não me cobravam mais consulta e choravam junto comigo e diziam: a ciência não sabe nada a respeito do câncer. A ciência não sabe nada a respeito de praticamente nada. A ciência está engatinhando. Nós fazemos tudo, mas tudo que podemos. Chega num ponto, não temos o que fazer. O seu caso não tem jeito. Esse câncer matou Jacqueline Kennedy em 3 meses. Jacqueline Kennedy não viveu nem um dia mais. Eu consegui ultrapassar os 3 meses, de tanto amor pelo meu filho. Eu consegui passar 6 meses. Eu cheguei a 1 ano e meio, quase 2 anos. Acordando, me trancando no banheiro, fazendo os curativos com a mão, para meu filho não ver, e eu já saí com aqueles calombos que tinham 10 centímetros de altura no rosto. Eu fazia um saco e encaixava aquilo. As dores eram tantas que eu enfiava a cabeça dentro do congelador.
e apertava a boca para não gritar. Fui abandonada pela carreira, botaram outras pessoas logo imediatamente no meu lugar. Eu fui totalmente esquecida. Quase 2 anos depois, um médico bondoso chamado Elias Azulay me internou, me deu um quarto para morrer na Santa Casa, pelo menos morrer com honra. A boca estava aqui e eu estava comendo com um canudo de soro enfiado aqui no canto, falando as últimas palavras com muita dificuldade. Quando eu comecei a pensar, não é possível, tem alguma coisa errada com as minhas religiões, tem alguma coisa errada com tudo isso. Não é possível que Deus exista e que eu esteja aqui morrendo à míngua dessa forma. Se Deus existisse, Ele não estaria me destruindo assim, depois de me ter feito tão bonita, me destruindo dessa maneira, sem nenhuma explicação. Quer saber de uma coisa? Pensei, Deus não existe. Deus é uma lenda. Inventaram Deus para explicar o inexplicável. Mas pelo menos eu vou morrer, mas vou morrer sabendo se Ele existe ou não. Deitei no leito, o leito era alto, e no meio da noite eu fui impelida, no meio daquele sono sem sonhos, aquele sono de trevas, de nada, de vazio, eu fui impelida a sentar no leito. Quando eu sentei, que eu olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. Primeira coisa que eu pensei foi, que sonho lindo. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas, do Deus que eu desafiei. Não tinha dor, um bem-estar tremendo, e eu não pensei em nada, só o que é isso? Que isso? Que sonho é esse? De repente eu senti que alguma coisa me tocou. Na mesma hora estalou tudo aquilo, deu um estalo, sumiu tudo. Eu apareci sentada no leito da Santa Casa, só que não mais deitada. Sentada, com a perna balançando no leito, porque o leito é alto, e uma enfermeira de plantão vindo pelo corredor, para ver o que era, abriu a porta e disse, que estrondo foi esse aqui, Martha Anders? Falei, não sei. Aí ela fechou a porta, foi procurar em outros lugares, porque o estrondo foi audível em toda a enfermaria, e eu encolhi a perna para cima da cama, e me encolhi e disse, Deus, 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 me deixa sonhar de novo, me deixa entrar nesse sonho, Deus, e por favor, não deixa eu acordar nunca mais. Deixa eu entrar nesse sonho eternamente. Eu não quero ter nem um dia mais de sofrimento. E dormi. Mas a triste realidade foi quando no meio do sono escuro e em trevas, eu ouvi a maçaneta da porta abrir. Era de manhã. E eu concluí que eu ainda estava viva no mesmo hospital. Sem abrir o olho, veio de novo o desespero. E eu pensei, foi tudo um sonho. Eu estou aqui, vou ter que enfrentar mais um dia viva, apodrecendo em vida. Sentei no leito de cabeça baixa, estiquei o braço para eles amarrarem, para tirar sangue, porque eu sabia que aqueles eram a equipe de rotina que todas as manhãs tiravam sangue de mim. Fiquei um pouco com o braço esticado, eles não me tocaram. Eu esperei mais um pouquinho, eles não me tocaram. Eu arrisquei abrir o olho, eles tinham entrado dentro do quarto e todos 4 estavam olhando para mim paralisados, com o olho arregalado. Aí na mesma hora eu que me apavorei. Falei, pronto, morri. Tô morta. E vim com a mão no rosto. A primeira coisa que eu fazia todas as manhãs. Só que quando eu vim com a mão no rosto, ela não parou nos 10 centímetros. Atravessou o nível da face. Tocou no nível do rosto. E quando eu tirei a mão, a atadura caiu no meu colo. Pela primeira vez não tinha pus, não tinha sangue, não tinha pedaços da face. Estava limpa. Eu passei a mão no nariz e na boca, estavam no lugar. Todas as chagas haviam desaparecido. Eu dei um grito na hora. Eu gritei, Deus existe! Pois é, meus irmãos, depoimento pesado aí, né, do tipo que não se vê mais, já faz tempo, né? Engraçado é que você vê a mídia se esforçar para divulgar tanta cachorrada e putaria, mas esse tipo de depoimento eles fazem questão de ignorar. E artistas que resolvem meter a boca no trombone, literalmente, eles cancelam, não dão mais oportunidade. Nem mesmo as emissoras que se dizem concorrentes deveriam aproveitar essas brechas e dizer, olha, vamos dar voz a esse artista. É tudo farinha do mesmo saco. Eu vejo inclusive gente, olha aí, ó, não vou mais pra Globo, eu vou pro SBT. É a mesma coisa, é o mesmo troço, é o mesmo lixo. Agora, meus irmãos, uma parte muito interessante aí do que ela fala é que lembra muito uma abdução. No nosso livro a gente tem um capítulo também, né, falando inclusive do fato real que foi aquele filme, o Contatos de Quarto Grau. Tá aqui, ó.
para você ver aqui essa imagem, né? É bem interessante esse artigo, família. E outro também, ali que ela fala da questão dos pactos, né? Eu escrevi em 27/12/2021, ó. Certo? Eu acho que eu já devo ter lido alguma coisa aqui para vocês, ó. Mas essa lenda me fez lembrar de uma música do Paulo Ricardo, Vida Real, no trecho que diz: até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria para ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal. Literalmente foi o que esse homem fez, né, nessa investigação que a gente fez, para conseguir o sonho de ter uma casa de luxo e poder chamar de sua. Ele escolheu o mal e conjurou o demônio. Seu desejo foi atendido e a sorte nos negócios logo veio, o possibilitando construir seu sonho. O que o homem não esperava é que o pacto fosse cobrado tão cedo, e ele morreu repentinamente de causa misteriosa, faltando poucos detalhes para a finalização do projeto que custou a sua alma. A mansão está se deteriorando aos poucos e ninguém da família conseguiu finalizar o projeto porque não há quem fique nela. Há relatos de vultos, cheiros estranhos, barulhos do nada, com pancadas fortes, pragas e mudanças repentinas de temperatura. Esse é sem dúvida um dos lugares mais assombrados que já investiguei. A casa atualmente está à venda do jeito que se encontra e não será fácil descobrir se o que tem ali é uma alma penada ou o próprio demônio que o cidadão conjurou e agora se sente o dono legítimo daquela propriedade. Aqui, meus irmãos, é um relato grande. Aqui tem uma imagem que eu não posso mostrar muito para vocês por conta da nudez, mas o nosso diário tá 100%, tá certo? E você pode adquiri-lo e ter mais conhecimento sobre essas coisas. Tá lá na Hotmart. Aproveite, meu irmão, não vai ficar por muito tempo. E tudo isso sem tirar uma linha, tá lá, tudo digitadozinho, do jeito que tá aqui. Eu fiz questão de não deixar que nada fosse mudado. Por isso mesmo que a gente não lançou por ninguém, é um lançamento próprio. E você pode ter aí em 10 vezes sem juros, meus irmãos. Esses assuntos, eles são muito importantes. Os ignorantes costumam dizer que pessoas que têm fé, que acreditam na espiritualidade, são ignorantes, quando os ignorantes são eles. Veja que as pessoas mais bem-sucedidas, com mais influência sobre as outras pessoas, sobre a nação, elas todas seguem alguma coisa. Veja, esses artistas, como ela mesmo falou, você ouviu, de uma ex-celebridade da Globo. Eles fazem os pactos para abrir os caminhos. Isso existe, meus irmãos. Agora, a diferença do que Deus te dá é que não é fácil, você tem que trabalhar muito para isso, você tem que ter fé e lutar. Já o capeta, ele abre as portas e parece tudo mágico. As coisas vão simplesmente acontecendo e o seu esforço é mínimo aí. Porém, cada coisa que você adquire com a ajuda, com o empurrãozinho dele, ele vem cobrar depois. Muita gente não entendeu, e eu vou fazer um vídeo lá no canal 1 esse ano, explicando ali aquele filme O Homem que Desafiou o Diabo. Se você não prestou atenção, tem uma parte ali, né, que ele fala do pacto com um cão miúdo, é uma entidade menor dos demônios. E a pessoa pediu a ajuda dele para conseguir um tesouro. Ao conseguir, não deu a parte dele. Mesmo depois de falecer, o Juara, que é o protagonista, né, que é o Marcos Palmeiras, que faz o papel, ele acha que ele também não tem uma obrigação. Ele pode herdar aquele tesouro sem dar a parte do cão, herdando consigo, em cima daquele tesouro, uma maldição hereditária. Tem todo um capítulo especializado aqui explicando isso para você, que você vai entender. E quando acontecer de você ver ou passar até por isso, você vai saber identificar, meus irmãos. Então, adquira lá na Hotmart. E, sinceramente, meus irmãos, eu não sei como é que uma pessoa ainda diz que é cristã, ainda diz que é conservadora, e continua, através da programação da Rede Podre, trazendo maldição para dentro da sua casa. Porque você já deve ter parado para pensar e dizer, cara, aquela novela era tão ruim e eu continuava assistindo, eu não sei o que é que me dava. A música da abertura ficava na minha cabeça, as cenas ficavam na minha cabeça. Sabe o que é isso, meu irmão? Influência espiritual. Não interessa se você acredita ou não. Interessa que quem fez aquilo ali, quem conjurou, acredita. E essas entidades estão agindo em cima de você. Por quê? Você foi rebelde. Você sabe que esses caras pensam assim e continua insistindo. Então, quando eu vejo o pessoal, a Anitta, né? Gustavo Gaia, inclusive, fez um vídeo, olha, mas é muita
né? Muita depravação, ao mesmo tempo que eles proibiam Chaves, né? Para criança de 10 anos, de 12 anos, Chaves e Chapolin. Uma Anitta ficar aí passando altas horas altas horas não, cedo, né? Já começou o show mais cedo e depravando literalmente, TV aberta. Quantas famílias reunidas ali, com muitas crianças inclusive, e não dá nada. Então você vê que é tudo hipocrisia, mas enfim, família. Depois eu vou trazer as atrizes mais recentes, fazer um compilado de vários vídeos que a gente fez, né, mostrando também as atrizes mais recentes para você ver que a Rede Podre era podre antes e continua sendo podre agora. Agora ainda mais, tá certo? Vou ficar devendo isso para vocês. E não esquece, lá na Hotmart você adquire o nosso Diário do Davi. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!